Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é força magnética, certo? Um assunto importante, né? Parece demais os vestibulares em geral, né? Então, vamos lá. Bom, no capítulo anterior, nós começamos magnetismo e nós vimos sobre o campo magnético. Falamos dos ímãs, propriedades dos ímãs, campo magnético terrestre, certo? E agora nós vamos falar sobre a ação que o campo magnético exerce em cargas elétricas. Nós vimos a ação que o campo magnético exerce em ímãs, como foi o caso da bússola, né? Então, você coloca uma bússola no campo magnético de um ímã, aí o polo norte dela orienta-se com o campo magnético resultante, certo? Agora a gente vai ver o que acontece quando uma carga elétrica é colocada no campo, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor, gente, que você tenha um ímã em forma de ferradura, aqui, o ímã de ferradura, ele só tem um pedacinho, né? Então, polo norte do lado esquerdo, polo sul do lado direito. Lembre-se que o ímã em forma de ferradura, entre os polos dele, o campo magnético é praticamente uniforme, não é isso? Aqui no ensino médio, a gente só trabalha com campos uniformes, tá? Nós só vamos trabalhar com campos magnéticos uniformes praticamente em todos os casos. Bom, aí você pega e joga uma carga lá no ponto P, certo? Então, lá no ponto P, você pega e lança uma carga com uma certa velocidade V. Bom, como a gente viu no capítulo anterior, as linhas de indução do campo magnético uniforme, elas são paralelas, retilíneas e equidistantes, né, assim? E elas vão do norte para o sul, né? Do norte para o sul. Então, lá no pontinho P, existe um vetor indução magnética, né? Ou como a galera fala, vetor campo magnético. De tal forma que ele é do norte, ele tem que ser do norte para o sul. Então, o vetor campo será para a direita. E vamos supor que você tenha lançado a carguinha com uma velocidade V e forma um ângulo θ com a indução magnética B, ok? Bom, a experiência mostra que quando você lança uma carga no campo, o que atua nela? Força. A carga ganha força. Força magnética dada por... Aqui está a fórmula. Gente, a demonstração não tem o que fazer, né? No ensino superior, a gente aprende que a força é o produto vetorial QVB. Carga, produto vetorial, velocidade de campo. Só que, para a gente aqui no ensino médio, não dá. Então, nós vamos decorar a fórmula mesmo, tá? Então, a fórmula é essa. Força magnética é igual a módulo da carga. Carga em módulo, você se lembra, porque a gente trabalha com forças positivas, né? Tá? Vezes a velocidade, vezes o campo magnético, lembrando que o nome correto é indução, e a unidade do campo é o Tesla, certo? A unidade oficial do campo é o Tesla, vezes o seno de θ, em que θ é o ângulo entre o campo e a velocidade, tá? Bom, quando eu era aluno, o professor me ensinou assim: feliz quem vê bem sem óculos. Feliz quem vê bem sem óculos, certo? Eu acho que facilita um pouquinho, certo? Bom, vamos fazer umas analogias aqui com o campo elétrico. Pessoal, quando você coloca uma carga dentro do campo elétrico, ela ganha força, não ganha? Força elétrica, não é? Então, aqui, da mesma forma, quando você põe uma carga dentro do campo magnético, ela ganha força magnética. Agora, um detalhe. Se a carga for abandonada no campo magnético, a velocidade dela é zero. E pelo que a gente viu ali pela fórmula, se a velocidade é zero, a força magnética é zero. Então, nem sempre cargas no campo magnético ganharão força, certo? Isso não é regra, nem sempre. Se a carga for abandonada no campo, ela não vai ter força. Agora, se o caso for de força elétrica, aí é diferente. Força elétrica, gente, qualquer carga abandonada dentro do campo vai ganhar força. Desculpa, campo elétrico. Quando for campo elétrico, qualquer carga colocada dentro do campo ganhará força, certo? Força. Agora, força magnética depende. Se ela for abandonada, não tem velocidade, não tem força. Tá bom? Beleza. Outra coisa, quando você coloca uma carga dentro do campo elétrico, como é que fica a força elétrica? A direção dela é a mesma do vetor campo. É a mesma do vetor campo, a direção dela é a mesma. Aí o sentido depende do sinal da carga de prova, né?
Se a carga de prova for positiva, força e campo terão o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, força e campo terão sentidos contrários, certo? E aqui, quando é força magnética, como é que é o esquema? Aqui é um pouco mais difícil. Vamos lá. Direção. A direção da força magnética é aquela que forma 90 graus simultaneamente ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético, ou indução magnética, certo? Então, a força magnética ela tem que formar 90 graus com os dois vetores simultaneamente, com o B e com o V. E o sentido é dado por uma regra prática, chamada regra da mão esquerda. Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Para quem não se lembra, primeira coisa, escolher a mão certa, né? Aqui, ó, esquerda. Aí agora você vai colocar os dedos assim, ó. Tudo bem? Com o indicador para frente, tá? Ó, indicador para frente. Pelo amor de Deus, mão correta. E tem gente que tá aqui com a direita tentando, mas tá dando errado, lógico que tá dando errado, tá com a mão errada. Então, primeira coisa, mão correta. Segundo, firme os dedos, porque tem gente que na hora que começa a ajeitar, o dedo, ele perde, ele começa certinho, de repente o dedo vai, trança, não, firma. E outra coisa, indicador apontando, né? Porque uma vez eu dando aula, aí a pessoa me chamou, professor, não tá dando certo. Aí quando eu olho, tá assim, ó. Tá assim. Eu falei, isso é uma indireta para mim? Você tá querendo aproveitar o gancho e passar um recado? É assim, ó, indicador, certo? Indicador, tá? Bom, a regra é a seguinte, dedão, força, certo? Polegar, força. Indicador, campo. Dedo médio, velocidade. Força, campo, velocidade. FBV, FBV. Faça bom vestibular, certo? Essa é a regra. Só um comentário. Se a carga for negativa, o que nós encontrarmos para a força, usando a regra mão esquerda, nós vamos inverter o sentido. Então, por exemplo, você fez a regra mão esquerda e encontrou a força para cima. Se a carga for negativa, então, na verdade, a força é para baixo. Tá? Por que isso? É porque a fórmula original, aqui, ó, a equação é essa. Força que... Não vou colocar produto vetorial, porque a gente não mexe com isso aqui. Então, vamos colocar do jeito que está lá. QVB seno θ. Olha só. Opa, desse jeito aqui. Na verdade, gente, força é uma grandeza vetorial, velocidade... Nossa, ficou horrível, mas eu vou entender. Força é uma grandeza vetorial, velocidade também é e campo também é, certo? Beleza? Essa equação aqui é a equação original que representa os vetores. Reparem que na fórmula lá não tem seta, porque ali é o módulo, né? Na fórmula aqui não tem seta, porque é o módulo, tá bom? Agora aqui na equação original, beleza. Vetor força é igual a carga, produto do vetor velocidade, campo, sendo o ângulo entre eles. Olha só, a carga ela pode ser negativa, né? Se a carga for negativa, vai ficar um menos aqui, ó. E o que significa o menos para vetores? O menos significa sentido contrário, certo? Então, quando a carga for negativa, o sentido da força será o contrário daquilo que determinarmos pela regra da mão esquerda, tá? Então, vamos fazer uns exemplos. Primeiro caso. Pessoal, no primeiro caso, você vai jogar uma carga positiva, olha lá, ó, positiva. Você vai jogá-la para a direita, numa região de campo para cima, certo? Beleza. Como é que vai ficar a força? Então vamos lá, ó. FBV. FBV. Primeiro dedo que você ajeita, campo. Como é que está o campo? Acima, certo? Por favor, o primeiro dedo que você ajeita é o campo. Se a pergunta do exercício for o campo, aí a coisa muda de figura. Mas, fora isso, a gente começa pelo campo. Facilita, tá? Facilita. Vamos lá, campo, para cima. Agora, ajuste o dedo médio para ficar com a velocidade. Vamos lá, velocidade para direita, olha lá, ó, campo para cima, velocidade para direita. Como é que ficou a força? Ó, o meu dedão aqui, ó.
O meu dedão tá para cá, né? Saindo do plano da tela, vindo para o seu rumo, né? Vindo para o seu rumo aqui, ó, certo? Então, a força ficou saindo. O símbolo do saindo é um pontinho, né, que seria a ponta da seta, que é o vetor, né, seria uma seta, uma flecha, e ali seria a ponta da flecha vindo para você. Ó, deixa eu fazer uma observação. Eu coloquei a força magnética aqui para baixo, mas, na verdade, a força magnética atua na carga, tá bom? A força magnética atua na carga, tá? Eu coloquei mais para baixo só para não dar bagunça. A força magnética atua na carga, a velocidade é da carga, certo? Mas, pelo amor de Deus, velocidade não é força, velocidade não é força, e o campo magnético, ele não é da carga, ele é do ponto. Se eu tirar a carga dali, o vetor campo desaparece? Não. O vetor campo continua normalmente, tá? Porque o campo é do cara que criou, aquela carga não tem nada a ver, certo? Então, o vetor campo continua normalmente. Agora, se eu tirar a carga de lá, obviamente não teremos mais velocidade, né? E não teremos mais força, tá bom? Tá, vamos fazer outro teste aqui. Uma carga negativa lançada para cima numa região de campo para a direita. Então, você vai lá, FBV, faça bom vestibular, faça bom vestibular. Vai lá, primeiro dedo do campo, né? Bota o campo aqui, ó, para a direita. O campo tá para a direita. Aí agora, velocidade. Como é que tá a velocidade? Ajeita o dedo médio, olha lá a velocidade, ó. Para cima, não é isso? Para cima. Como é que ficou meu dedão, gente? Ó, campo para a direita, velocidade para cima, o meu dedão ficou, ó, entrando bem no rumo da tela, não é isso? Entrando no plano da tela. Só que essa carga é negativa. Quando a carga é negativa, você tem que inverter o sentido. Então, a força, na verdade, ficará saindo de novo. Saindo de novo. E o símbolo do saindo é um pontinho, certo? Terceiro exemplo. Uma carga positiva lançada para fora. Então, aqui, ó, saindo, numa região de campo para a direita, certo? Então, vamos lá. FBV, certo? FBV. Primeiro dedo, campo. Como é que está o campo? À direita. Agora, o dedo médio. Gente, a velocidade é saindo, né? Aqui, ó. Velocidade vindo para o meu rumo, certo? Saindo. Beleza? Obviamente, eu estou fazendo comparado com a tela, certo? Então, campo para a direita, velocidade saindo. Para onde deu a força? Olha lá, ó. Para cima. A força deu para cima, tá? Como a carga é positiva, então vai ficar desse jeito mesmo, tá bom? Gente, existe uma outra maneira de fazer. A outra maneira é a regra da mão direita, certo? Regra da mão direita. Eu vou explicá-la, mas eu não vou usar. Não vou usar, porque isso aqui só serve para dar confusão. Vocês vão entender quando eu falar do próximo capítulo, por que eu não vou usar a mão direita. Bom, mas, caso alguém queira saber, mão direita você vai fazer o seguinte, você vai colocar ela espalmada, em que o dedão é a velocidade, certo? Os dedos representam o campo e a palma da mão é a força, certo? Olha lá o desenho. Força na palma, velocidade, campo. Então, vamos fazer o teste ali com a primeira figura? Primeiro que a gente ajeita é o campo, né? Para onde está o campo? Para cima, não é isso? Olha lá os meus dedos, ó. Para cima. Velocidade para a direita, não é? Velocidade para a direita. Palma da minha mão. Olha como é que fica a palma da minha mão. Campo para cima, velocidade para a direita. A palma da minha mão ficou para o meu rumo aqui, não é isso? Olha lá, ficou para o meu rumo. Então, a força realmente é saindo, certo? A palma da minha mão ficou para o meu rumo, tá? Bom, agora vamos ver o que acontece com uma carga quando é lançada no campo magnético uniforme, certo? A gente viu que ela ganha força, né? Mas nós vamos discutir agora de maneira mais completa, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, gente, é quando você lança uma carga paralelamente às linhas de indução. Então, você tem, por exemplo, um campo magnético uniforme, as linhas estão aqui, ó, horizontais, retilíneas, para a direita, equidistantes, não é assim? Certo? Aí, você vai lançar uma carga paralelamente às linhas. Gente, lançar a carga paralelamente às linhas, ou será para a direita, ou então para a esquerda, certo?
Se você lançar para a direita, qual que vai ser o ângulo entre o campo e a velocidade? 0. Se você lançar para a esquerda, o ângulo entre o campo e a velocidade vai ser de 180. Não é assim? Como a gente ouve na rua. 180. Nos dois casos, tanto o 0 quanto o 180, se você jogar na fórmula, feliz quem vê bem sem óculos, né? Feliz quem vê bem sem óculos. Se você jogar na fórmula, o que você vai perceber? Que o seno de 0 ou o seno de 180, eles têm que dar 0. Eles têm que dar 0. Então, conclusão, ao lançar uma carga paralelamente às linhas, a força magnética será nula, certo? Então, mais um caso em que a força magnética é 0. Primeiro caso é quando você abandona a carga, só põe lá, dá nada. Segundo caso é quando ela é lançada paralelamente. Aí a minha pergunta é, o que vai acontecer com a carga se ela for lançada paralelamente às linhas? Tem muito aluno que vira e fala assim, uai, se a força é 0, então ela vai ficar parada. É isso que a galera fala, então ela vai ficar parada. E o professor Away, do Hermes e Renato, responde para mim, tudo uma alegria. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando pela boca! Olha só, presta atenção. Você está defecando pela boca. Presta atenção. Se a força é 0, a carga não é obrigada a ficar parada, não. As pessoas que falam isso, elas estão humilhando a primeira lei de Newton. Nesse momento, Newton se debate, a sua ossada, né? Se debate na abadia de Westminster, em Londres, certo? Ele tá lá, puta que pariu. Não! Gente, pelo amor de Deus, o que diz a primeira lei? Se a força resultante for 0, das duas, uma, ou fica parado, se já estivesse parado, que não é o caso dessa carga. Essa carga foi lançada, então ela não estava parada. Vamos lá. Ou fica parado, se já estivesse parado, ou seguirá em movimento retilíneo e uniforme, se já estivesse em movimento. E é o caso. Então, a carga vai fazer um MRU, porque já que ela tinha velocidade, ela vai seguir, tá? Então, ela pega e, segue reto. Tá bom? Ela segue reto. É isso que vai acontecer. Ela vai fazer um MRU. Ela vai seguir do jeito que você lançou. Jogou, ela vai. Vai embora. Tá bom? Não tiver nenhum tipo de resistência, nada, ela vai embora. Movimento retilíneo uniforme. Segundo caso. Segundo caso é quando a carga é lançada perpendicularmente às linhas. Esse é o caso mais importante. O vestibular é o mais importante. Então, vamos supor que você tem uma região de campo magnético entrando, a primeira vez que a gente mostra o entrando, né? Pessoal, o símbolo do entrando é um X, porque você está vendo a bundinha da flecha, né? A flecha está entrando, certo? Aí, você lança uma carga, vamos começar por esse ponto aqui, ó. Você lança uma carga lá em cima para a esquerda, tá bom? Uma carga positiva, tá? Então, vamos lá. FBV, primeiro dedo que você ajeita, campo, aí vai lá. Como é que tá o campo? Entrando. Velocidade. Para a esquerda, olha lá, ó, então eu girei minha mão até a velocidade para a esquerda. Para onde deu a força? Para baixo, certo? A força ficou para baixo, né? Campo entrando, velocidade para a esquerda, força para baixo. Como a carga é positiva, vai ficar desse jeito mesmo. Pessoal, o que quer dizer uma força para baixo? Uma força para baixo quer dizer o seguinte, a carga quer ir para a esquerda, a carga estava indo para a esquerda, mas surgiu uma força para baixo. Então, o efeito que vai acontecer com a carga é que ela vai curvar. Ela quer ir para frente, mas tem um cara puxando para baixo, certo? E o efeito disso é uma curva, certo? A carga, então, fará um movimento circular, tá? Um movimento circular. Nesse caso, qual que é o ângulo entre o campo e a velocidade? O campo está entrando, velocidade está à esquerda, né? O ângulo entre eles é de 90 graus, certo? O seno de 90 é 1, né, gente? Então, se você jogar na fórmula da força magnética, seno de 90 é 1, feliz quem vê bem sem óculos. Então, vai ficar assim, ó, força magnética QVB. Então, você percebe que vai ter força? Vai mesmo.
realmente vai ter força, certo? E, como eu acabei de comentar, o movimento será circular. Detalhe, uniforme. Movimento circular e uniforme, certo? Você, professor, por que uniforme? Por que que a velocidade vai ter o mesmo valor? Por que que a velocidade vai ter módulo constante? É porque a força magnética ela está apontando para o centro da curva, certo? E só tem ela. Se você desprezar o peso da carga, só tem a força magnética atuando, certo? Ou seja, a força magnética ela será a força resultante. Mas ela é uma resultante do tipo centrípeta, porque ela aponta para o centro da curva, não é isso? Ela aponta para o centro da curva. Então, ela é uma resultante do tipo centrípeta. E o papel das forças centrípetas, a gente já discutiu isso, é manter o cara na curva. É manter o cara na curva. Ela não aumenta e nem diminui a velocidade. Ela mantém o cara na curva, certo? É essa a finalidade. Então, a carga vai fazer um MCU, tá bom? E todo movimento circular tem um raio, né? Então, a trajetória dela será uma circunferência, beleza? Cujo raio, a gente vai ver como calcular agora. Essa pergunta cai muito. Essa pergunta cai muito. Então, vamos supor que a massa da partícula fosse m, tá? Aí você pega e joga ela lá, e ela começou a fazer um MCU. Beleza? Em que? O que a gente pode falar mesmo? Que a força magnética ela será a resultante centrípeta. Força magnética, resultante centrípeta. Olha lá, como é que a gente calcula a força magnética? Nesse caso aqui vai ficar QVB, né? Porque o 100 de 90 é 1. Isso aqui vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. mv ao quadrado sobre R. Beleza. Vou cortar o V, ó. Corto o V como quadrado. Passo o raio multiplicando, passo o QB dividindo. Então, aqui está a fórmula do raio. Raio é igual a mv sobre QB. R é o raio, M é a massa da partícula, V é a velocidade com a qual ela foi lançada, certo? Q é a carga e B é o campo magnético ou indução magnética, certinho? Quando eu era aluno, me ensinaram assim, Habib, me vê Kibe. Habib, me vê Kibe. Habib é com H, né? Habib é com H. Tinha que ser Rashid, né? Rashid, me vê Kibe. Mas eu tô muito acostumado com Habib, então vai ficar Habib, tá? Vai ficar Habib, foi assim que eu aprendi quando eu era novinho e viciei, certo? Viciei. Outra coisa, outra pergunta que aparece. Período. Para quem não se lembra lá de mecânica, o que é período? Período é o tempo para uma volta, não é isso? Período de um MCU é o tempo para uma volta. Então, quanto tempo que a carga leva para dar uma volta, certo? Então, vamos lá. Gente, como o movimento é uniforme, a velocidade é dada por ΔS sobre ΔT, não é isso? Aí, quando você der uma volta completa, qual será o seu ΔS? Quando você der uma volta completa, o ΔS vai ser 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência, dividido pelo tempo. Gente, tempo para uma volta completa. Período, não é isso? Período é o tempo para uma volta completa. Eu vou separar aqui o 2π sobre t e eu vou substituir a fórmula do R. Então vai ficar assim, ó, velocidade é igual a 2π sobre t vezes, aí quem que é o raio? Habib, mv, kib, certo? mv sobre qb. Corta o v, passo o período multiplicando, aqui está a fórmula do período. Então, o período é 2πm sobre QB, certo? E aqui cabe uma observação importantíssima. Percebam que a fórmula do período não depende da velocidade. O que isso quer dizer? Se você jogar a carga rápido, ou então jogar ela devagarzinho, ela vai levar o mesmo tempo para dar uma volta. Você, nossa, não faz sentido. Eu vou jogar ela rapidão e ela vai levar o mesmo tempo do que a Lerdon? Vai. Sabe por quê? Porque se você joga o cara com uma velocidade maior, olha a fórmula anterior. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Então, se você jogar uma carga com uma velocidade que é o dobro da outra, ela fará um raio, ela fará uma circunferência
de raio 2 vezes maior. Então, ela vai fazer uma circunferência maior zona. E uma coisa compensa a outra, fazendo com que a carga leve o mesmo tempo para dar uma volta. Então, gente, não importa a velocidade da carga. Se é rápida, se é lenta, jogou lá, o tempo é o mesmo, tá bom? O tempo é o mesmo, tá? Bom, mas você tinha que me ensinar quando eu era aluno, tem 2 pimentas no meu quibe, certo? Então, Habib, me vê quibe. Ô, Habib, tem 2 pimentas no meu quibe, certo? Muito bom, né? Terceiro caso, carga lançada obliquamente às linhas. Então, você vai lançar agora a carga inclinada, tá? Você vai lá e jogando com um ângulo qualquer entre 0 e 90. Você não vai jogar ela nem paralela e nem perpendicular. Você vai jogá-la aqui, ó, inclinada. Ali no caso, sudeste, né? Então, vamos supor que você tem uma carga, você vai lançá-la de maneira, você vai lançá-la inclinada lá no campo, tá bom? Gente, olha só, essa velocidade aqui, ó, ela tá inclinada. E tudo que é inclinado não presta, certo? Tudo que é torto não presta. Você vai olhar assim, ah, não, torto não. Não, torto não. Pois é, torto não. Então, o que você vai fazer? Ah, vou ter que decompor. Vai ter que decompor. Pelo jeito que tá, não pode ficar. Então, nós vamos decompor a velocidade em uma componente paralela ao campo, tá ali, ó, V1, ou Vx, do jeito que você preferir, e uma componente perpendicular ao campo, Vy ou V2, tá? Vamos chamar o ângulo entre a componente x e a velocidade de θ, tá? Pessoal, vocês se lembram que quando a gente faz a decomposição, sai o resultante, né? E quem é que entra no lugar? As componentes. Lembrando lá de mecânica, quem vai ser o Vx? Vx, ele vai ser o V, que é o cara que deu origem a ele, vezes o cosseno de θ. Cosseno porque ele está com o ângulo, né? E o Vy, ele vai ser o V, que é o cara que deu origem a ele, vezes o seno de θ, porque ele está sem o ângulo. Então, você vai tirar a velocidade resultante e vai trocá-la pelas componentes. A componente x, se você observar, ela está paralela ao campo, né? Então, no eixo x, nós teremos um MRU. Então, por favor, gente, quando você lança o carro inclinado, ele vai ter 2 velocidades simultâneas, uma no eixo x e a outra no eixo y. E a velocidade do eixo x é responsável por fazer o cara realizar um MRU. Então, no eixo x, a partícula vai para frente, em movimento retilíneo uniforme. E no eixo y? No eixo y, a velocidade ela é perpendicular ao campo. O campo está para a direita, velocidade para baixo. Quando você lança o cara perpendicularmente ao campo, ele faz um movimento circular e uniforme. Se você fizer a regra da mão esquerda, vamos lá, FBV, o campo, ó, o primeiro dedo é o campo. O campo está para a direita, velocidade para baixo, né? Certo? A força, então, ficaria o quê? Saindo, certo? Saindo. Mas, no caso, pela figura de baixo, nós vamos considerar a carga negativa, tá? Então, considerando a carga negativa, a força, então, na verdade, ficaria entrando. Então, entrando, a partícula vai fazer um movimento circular aqui, ó. A velocidade ela é para baixo, a partícula quer descer, mas surge uma força lá para dentro, não é isso? A força deu entrando, né, gente? Lembre-se, a força deu entrando. A partícula quer descer no eixo Y, mas surge uma força lá para dentro. Então, a partícula vai fazer um movimento circular lá para dentro, certo? Aqui, ó. E junto com isso, um movimento para frente no eixo X. Junte os dois, o que vai dar? Ali, ó. Ali. Vai dar o famoso movimento helicoidal uniforme, cuja trajetória tem o formato de uma espiral de caderno, né? Chamada de hélice cilíndrica, tá bom? A trajetória é a hélice cilíndrica, certo? Aqui. E o movimento é dito helicoidal uniforme. Tá? É isso. Gente, uma pergunta que aparece de vez em quando
É sobre o tal do passo. Passo, para quem não se lembra, é a distância percorrida pela partícula no eixo X quando ela der uma volta completa lá. Ó. Ela veio, finalizou a volta, não é isso? Finalizou a volta, beleza? Essa distância que ela anda para frente aqui, ó, é o chamado passo. E como é que a gente faz para calcular o passo? Bem tranquilo. A gente vai lá no eixo X, certo? E no eixo X é um MRU, e em todo movimento uniforme, a velocidade é dada por ΔS sobre ΔT. O passo é a distância, né? Certo? Então, eu quero o ΔS. Isolei o ΔS. Então, vamos lá. Passe o tempo multiplicando. ΔS vai ser ΔT vezes a velocidade. Gente, quando o cara der uma volta completa, né? O tempo é o período, né? Então, a partícula vai daqui para cá, dando uma volta completa, não é isso? O tempo é o período. Então, vai ficar assim, ΔS igual a período vezes, quem que é o Vx? É o V cosseno θ, velocidade vezes o cosseno do ângulo. Beleza. No lugar do período, tem 2 pimentas no meu quibe. Então, isso aqui vai ficar, passo vai ser igual a 2πm V cosseno θ sobre QB, certo? Sobre QB. Olha, eu não vejo necessidade de decorar essa fórmula. Eu acho bobagem. Na minha opinião, é bobagem. Se você quiser, se alguém te perguntar, aliás, o passo, você vai lá e demonstra. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que é melhor fazer aquilo ali, ó, velocidade ΔS ΔT, usando o eixo X, porque eu passo a distância percorrida no eixo X. Então, eu acho melhor, mas aí é de cada um, certo? Aí é de cada um. Bom, aproveitando essa questão do lançamento oblíquo, a gente pode falar, então, sobre as auroras. Bom, o que vem a ser a aurora? A aurora é aquela coisa bonita que aparece na Noruega, por exemplo. Fica colorido, né? Olha lá. Bom, deixa eu explicar o que é isso. É muito comum partículas carregadas virem do espaço. Perfeitamente normal. Um exemplo muito bom é o Sol. O Sol ele ejeta com certa frequência partículas, o chamado vento solar. Partícula, radiação e tal. Essas partículas carregadas, quando chegam na região de campo magnético terrestre, a chamada magnetosfera, o que é que acontece com elas? Normalmente, essas partículas chegam inclinadas em relação ao campo. É muito pouco provável, aliás, acontece, é óbvio, mas a minoria chega perpendicular ou paralela. A grande maioria das partículas vem obliquamente ao campo. E quando o cara entra obliquamente, ele faz uma hélice cilíndrica, certo? E a hélice cilíndrica vai direcionar as partículas acompanhando o campo, né? Indo ou para o norte geográfico, aproximadamente, ou para o sul geográfico, aproximadamente, certo? Quando essas partículas chegam nessas regiões, ou no norte ou no sul geográfico, vocês se lembram, né, gente? Elas vão acompanhando o campo aqui, né? Vai fazendo uma hélice cilíndrica em torno do campo, dentro do próprio campo. Quando essas partículas chegam nas regiões polares, o que vai acontecer? Elas vão colidir com os elétrons dos átomos que compõem a atmosfera, oxigênio e nitrogênio principalmente, certo? Que são a grande maioria, né? A principal composição do ar atmosférico. Os principais componentes, né? Nossa Senhora. As principais componentes do ar atmosférico. Quando elas colidirem com os elétrons desses átomos, os elétrons vão ganhar energia e vão saltar, certo? É o famoso salto quântico que vocês lembram disso em química. O átomo ficará excitado, certo? O átomo estará excitado. E o estado excitado, todos se lembram, ele é um estado transitório. O elétron retorna. E ao retornar, ele emite radiação. Normalmente, luz. Então, é esse que é o efeito, certo? Tá? Então, esse é o efeito. É por isso que fica
iluminado. Nossa, eu vou te falar. Eu gostaria muito de ver uma coisa dessa ao vivo. Nossa, deve ser espetacular. Velho. Se a aurora ocorrer no norte geográfico, né, aproximadamente, ela será chamada de aurora boreal. Se ela ocorrer aproximadamente no sul geográfico, aurora austral, certo? A gente tem registros de auroras boreais normalmente, porque no sul geográfico não tem ninguém na Antártida para ficar registrando, certo? Mas na Noruega tem, beleza? Tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o efeito Hall. Gente, é o seguinte. A partir da invenção da pilha, em 1800, por Alessandro Volta, foi possível produzir correntes elétricas no interior de fios condutores. Você tem lá um fio metálico, e aí o pessoal, então, estabeleceu corrente elétrica no interior do fio. E a pergunta que surgiu, obviamente, seria, o que é que move lá dentro? O que é que move lá dentro? Carga positiva ou carga negativa? E a resposta foi dada a partir do magnetismo, certo? O pessoal pensou o seguinte, bom, se o que mover for carga negativa e ela for para a esquerda, olha só o que vai acontecer. A ideia foi a seguinte, vamos lá. Vamos supor que o que mova dentro do fio seja a carga negativa e essa carga negativa está indo para a esquerda, certo? Aí vamos lá, você vai jogar na regra mão esquerda, a galera jogou um campo magnético lá na região, entrando, certo? Então, vamos supor que você tenha ô meu pai, fugiu a palavra, que você tenha imerso o fio numa região de campo magnético entrando, tá? Aí vamos lá, FBV, vai lá, campo entrando, velocidade para a esquerda, não é isso? Campo entrando, velocidade para a esquerda, para onde deu a força? Para baixo, né? Campo entrando, velocidade para a esquerda, força para baixo. Só que a carga é negativa. A carga negativa você vai inverter o sentido, então a força ficará para cima. Aí, olha só o que vai acontecer. As cargas negativas, elas vão começar a acumular na parte de cima, certo? Deixando a parte de baixo positiva. Então, cargas negativas começaram a acumular em cima, deixando a parte de baixo positiva. E o que vai ser estabelecido no fio? Então, quando você tem corrente elétrica dentro de um fio, lembra-se, né? Corrente elétrica, movimento ordenado de cargas. Sistema que hoje a gente sabe que a corrente é o contrário dos elétrons, mas na época ninguém sabia, certo? Tá bom? Aliás, o pessoal não conhecia o elétron foi descoberto em 1897. Bom, olha só. Então, o que é que acontece? As cargas negativas começam a acumular em cima, deixando a parte de baixo positiva. Surge, então, um campo elétrico dentro do fio. Então, toda vez que a gente tiver corrente num fio e você passar um campo magnético nele, surge nas extremidades do fio, mas, por favor, não é ponta com a outra ponta. É aqui, ó, cima e embaixo. Então, você tem um fio, um lado, o outro. Surge no fio uma DDP. O fio, ele torna-se um mini capacitor, vamos falar assim, placas carregadas, sinais contrários. Olha lá, ó, parte de baixo fica positiva, parte de cima fica negativa, certo? Então, isso é o efeito Hall. O efeito Hall é o surgimento de uma DDP no fio, quando o fio tem corrente passando, certo? E você joga um campo magnético lá. Então, isso é normal estabelecer-se uma DDP, tá? Aí, olha só o que vai acontecer. Gente, se você colocar um voltímetro, um fio aqui, um terminal do voltímetro aqui e o outro terminal aqui, ele vai ler a DDP, né? No caso, vamos colocá-lo para ler a DDP UMN, certo? Vamos lá, UMN, para quem não se lembra, VM menos VN, não é isso? Cargas negativas estão aqui em cima, então o potencial de M de Maria é negativo, cargas positivas estão aqui embaixo, o potencial de N de navio é positivo, então essa DDP aqui é negativa, certo? Essa DDP aqui é negativa, certo? Agora, se as cargas fossem positivas, o que aconteceria?
Bom, se a gente considerar a carga negativa para a esquerda, então carga positiva teria que ser para a direita, né? Aí você vai lá, FBV, campo entrando, velocidade para a direita, força para cima de novo. Força para cima de novo. Então, se o que movesse dentro do fio fosse carga positiva, surgiria uma força para cima e as cargas positivas começariam a acumular do lado de cima, deixando o lado de baixo negativo. Aí surgiria novamente, como a gente discutiu, uma DDP aqui. Então, o fio seria um mini capacitor, certo? Isso é o efeito Hall, é o surgimento dessa DDP. E colocando o voltímetro aqui, né, M e N de Maria, a DDP agora UMN, que é VM menos VN, vamos lá, potencial de M de Maria, positivo, potencial do N de navio, negativo, a DDP agora seria positiva, certo? A DDP agora seria positiva, tá? Então, o que o pessoal pensou foi o seguinte, vamos fazer isso, joga um campo lá, vai surgir uma DDP, põe o voltímetro, se o voltímetro marcar negativo, então o que move lá dentro é carga negativa. Se o voltímetro marcar uma DDP positiva, então o que move lá dentro é carga positiva. E o que o voltímetro marcou? Menos. O voltímetro marcou uma DDP negativa. Conclusão. O que move no interior de fio condutor é carga negativa, mas isso ainda não estava claro que carga era essa. Quem que era esse cara? Isso não estava claro para ninguém, tá bom? Se isso era constituinte do átomo, essas coisas foram respondidas com a descoberta do elétron e assim vai, tá bom? Beleza, então olha só. Então, continuando aqui. Então a gente foi lá, ligou o voltímetro, DDP negativa, tá vendo? Abaixo de zero, certo? Beleza? Os elétrons começaram a subir e criaram uma camada negativa, em cima e positiva embaixo. O que é que vai surgir então lá dentro? Uma DDP, né? E se tem DDP, tem campo. Então surgirá um campo elétrico lá dentro. Então antes tinha o campo magnético, né? Que nós que colocamos lá, campo magnético entrando. E espontaneamente surgiu um campo elétrico para cima, porque vocês se lembram que campo elétrico vai do mais para o menos. Como eu havia dito, o fio torna-se um mini capacitor. E o elétron, gente, ele é carga negativa. E a gente aprendeu que cargas negativas, quando você põe essas cargas dentro do campo elétrico, elas ganham força elétrica contrária ao campo. Então, se o campo é para cima, a força será para baixo, certo? Então, surgirá uma força elétrica. E deixa eu falar um negócio para vocês. Quanto mais cargas negativas forem acumulando em cima, maior vai ficando a DDP, maior vai ficando o campo elétrico. Eu vou repetir. Quanto mais cargas negativas forem acumulando para cima, por causa da força magnética, né? Maior vai ficar a DDP, maior vai ficar o campo e, consequentemente, maior vai ser a força elétrica. Então, o efeito é que a força elétrica vai ficando maior, até chegar um momento em que a força elétrica torna-se igual ao peso. Oh, meu Deus. A força elétrica torna-se igual à magnética. No momento em que a força elétrica for igual à magnética, pronto. Foi estabelecido o equilíbrio e as cargas agora vão continuar andando em linha reta, certo? Em linha reta. É isso que vai acontecer, tá? Aí a DDP vai estabilizar. A DDP vai estabilizar. Pronto. Efeito Hall estável, certo? Efeito Hall estável. Bom, quando isso acontecer, o que a gente pode falar então? A força magnética é igual à força elétrica, né? Feliz quem vê bem sem óculos é igual a feliz quem estuda. Você vai cortar a carga, certo? Beleza? Qual que é o ângulo entre o campo e a velocidade? Campo entrando, velocidade para a esquerda, né? Assim? O ângulo entre eles é de 90 graus. O seno de 90 é 1, certo? E aqui está a fórmula da velocidade. Então, como é que a gente calcula a velocidade dos portadores de carga dentro do fio? Campo elétrico sobre campo magnético. Vamos ver como é que o vestibular cobra o efeito Hall. Olha só. Essa questão aqui caiu no Unesp, certo?
Vamos lá. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, isso cai? Cai. Cai sim. Às vezes eu não sou obrigado a saber exatamente o efeito Hall para resolver o exercício. Entretanto, se eu souber, eu entendo o que está acontecendo e facilita a resolução, certo? Vamos lá. Na figura, uma placa quadrada de lado 2 centímetros, de material condutor, é percorrida por uma corrente elétrica no sentido Y crescente. Então tá ali, ó, corrente elétrica para a direita, certo? Mais fácil. Ao aplicarmos um campo magnético constante de módulo B igual a 0,8 Tesla, os portadores de carga em movimento que originam a corrente de intensidade I são deslocados, provocando o acúmulo de cargas positivas na borda de trás e negativas na da frente, até que uma DDP entre essas bordas se estabilize com um valor de 4 vezes 10 a menos 7 volts, o que resulta em um campo elétrico uniforme na direção X. Certo? A direção X é essa aqui, né? Está cruzando ali. A decorrente dessa separação de cargas, que compensa o efeito defletor do campo magnético. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Hall. Bom, então o que está acontecendo aqui é aquilo que nós discutimos, né? As cargas começam a ir para um canto, surge uma DDP no fio, é o efeito Hall, até chegar um momento em que o campo elétrico, a força elétrica, desculpa, ela fica igual à força magnética e as cargas parem de defletir e continuarão retas, certo? Continuarão seguindo reto. Determine o módulo do vetor campo elétrico gerado na direção X e o módulo da média das velocidades dos portadores de carga na direção Y. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acho que o enunciado ele é muito esclarecedor, então ele facilita bastante para a gente poder resolver o exercício, certo? Mas, tendo o conhecimento do efeito Hall, facilita muito, e nem toda prova entrega o que está acontecendo, certo? Talvez com o enunciado ali, mesmo assim, algumas pessoas nem entenderiam o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, como a gente viu, as cargas que movimentam são cargas negativas, né? De acordo com o exercício, gente, eu coloquei o desenho visto por cima, certo? Visto por cima, o campo está saindo, não tá? A parte de cima positiva, a parte de baixo negativa, né, assim? Então, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa, o campo está saindo, e se a corrente é para a direita, é porque os elétrons estão indo para a esquerda, não é isso? Porque carga negativa é o contrário da corrente. Então você vai lá, FBV, como é que está o campo? Saindo, agora vai ficar difícil, cara. Velocidade. Então, ó, campo saindo, velocidade para a esquerda, não é isso? Força magnética para cima. Mas como é elétron é o contrário, né? Então você vai pegar e colocar a força magnética para baixo. Bom, como nós vimos, surgiu um campo elétrico, né? Vai surgir um campo elétrico. A placa de cima é positiva, a placa de baixo é negativa, então surgirá um campo elétrico para baixo, né? Porque o campo elétrico é do mais para o menos, né? Vai surgir um campo elétrico para baixo e o elétron vai ganhar força elétrica para cima, porque a força elétrica ela é contrária ao campo elétrico, não é isso? Beleza? Bom, respondendo a primeira pergunta, ele quer saber o campo. Gente, como eu havia comentado, ali forma-se um mini capacitor, né? Então, o campo formado lá dentro do fio, ele é praticamente uniforme. Então, eu vou usar o EDU, certo? E vezes D igual a U. Então, vamos lá. Campo vezes. Qual que é a distância entre os lados do fio aqui, ó? De acordo com o exercício, 2 centímetros. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser igual a DDP, 4 vezes 10 a menos 7. Beleza. Então, simplifica aqui por 10 a menos 2, fica 1, 10 a menos 5. 2 com 4 fica 2. Então, o campo deu 2 vezes 10 menos 5 volts por metro, certo? Volts por metro. E a outra pergunta é sobre a velocidade. A velocidade com a qual os elétrons movem lá dentro. Bom, quando estabiliza, o que a gente pode falar? Que a força magnética é igual à força elétrica. Então, feliz quem vê bem sem óculos, feliz quem estuda. Corta a carga, o ângulo entre o campo e a velocidade é de 90 graus, não é isso? 90 graus. 191. 191. Ok? E aí, pronto, joguei os dados. Então, velocidade vezes campo magnético, gente. 8 vezes 10 menos 1.
Isso aqui vai ser igual a campo elétrico 2 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, pronto. 2 por 8 vai dar 1/4, 0,25 vezes 10 a menos 4, ou 2,5 vezes 10 a menos 5, beleza? Então, esse seria o modelo de efeito Hall, tá? Esse é um exemplo clássico de exercício que envolve efeito Hall, tá bom?